Oi, gente, aqui é a Jaque. Hoje é a quarta aula de jogos teatrais com uma introdução à linguagem da palhaçaria. Hoje é 25 de maio de 2020. Essas aulas fazem parte de um projeto que são as oficinas culturais, que aconteciam de forma presencial e agora online, no Ponto de Cultura Espaço Livre Biguá, que é um espaço de arte que fica aqui em Guaíba, no Rio Grande do Sul, onde eu moro. Nas 3 aulas anteriores, nós tocamos e conversamos sobre alguns temas, né? Na primeira aula a gente falou sobre a palavra falada, falamos depois um pouquinho sobre escuta e sobre corpo. Hoje eu queria fazer a aula e eu vou me basear um pouquinho num comentário que um aluno fez, o Antônio. Ele no relato dele da aula anterior, ele disse que fez o jogo do gramelô, a brincadeira do gramelô com o sobrinho. O gramelô é aquela língua falada, aquela língua inventada, né, que não tem significado de nenhuma palavra conhecida, mas que é uma língua enrolada, inventada, com sons, com onomatopeias ou uma língua estrangeira enrolada, enfim. Ele fez essa brincadeira com o sobrinho e comentou como foi legal, como eles se divertiram. E o comentário que o Antônio fez foi de como teria sido divertido, como teria sido prazeroso esse jogo no nosso grupo da aula presencial. Pegando esse gancho desse comentário do Antônio, o tema da aula de hoje, do nosso encontro de hoje, é improvisação. Então, estamos num período em que a gente precisa improvisar. Nós somos obrigados, na verdade, a improvisar, né? Porque a gente vinha ali no nosso planejamento de vida do ano, lá por fevereiro, né? O que a gente ia fazer durante o ano, o que ia acontecer, nossa programação, e de uma hora para outra, tudo mudou. Aquilo que a gente tinha planejado já não era mais, aquilo que a gente estava calculando já não dava mais, então precisamos improvisar. Ou seja, fazer algo com a situação apresentada no momento, de forma inesperada, mas fazer, agir, ir adiante. Então, esse tema hoje de improviso, eu vou mostrar para vocês alguns jogos de improviso que se utiliza muito no teatro. E eu quero ler primeiro a definição do dicionário. Improvisação. Ato ou efeito de improvisar. Improviso, improvisar. Algo repentino, inesperado, imprevisto. Discurso ou poesia feita no momento, sem preparação prévia. Improvisar. Falar, escrever, encenar, discursar de maneira espontânea. Então, aqui entra um elemento que é espontaneidade dentro dos jogos teatrais. De maneira espontânea, sem preparação prévia. Fazer, arrumar, arranjar de maneira provisória, arranjar às pressas. Improvisação é a atividade de fazer algo não planejado de antemão, que a gente está vivendo hoje. Usando o que estiver disponível no momento. A improvisação, agora entrando para a parte do teatro, a improvisação nas artes do espetáculo é uma performance muito espontânea, sem preparação específica ou com roteiro, ou seja, não há um roteiro a ser seguido. Para improvisar, a improvisação, gente, então, ela não é uma gambiarra, não é um rearranjo, né? Ela pode, inclusive, ser treinada. Nós podemos treinar a nossa capacidade de improvisar. Nós temos uma capacidade de improvisar. E no momento atual, a gente está sendo forçado a colocar ela em prática, né? Em muitos momentos. No teatro, essa improvisação ajuda muito nos nossos conceitos de criatividade, de espontaneidade, de agir frente a uma situação. E o improviso, testar o improviso, estar capacitado, apto a improvisar diante de algo inesperado, faz com que a gente esteja mais vivo, mais presente, mais atuante, mais atento naquela cena ou naquele brincar. Eu sempre vou relacionar o teatro,
o jogar com o brincar. Então, eu vou mostrar para vocês uma maneira de brincar de teatro, de encenar no improviso, tá? Existem muitos jogos de improviso que treinam essa nossa capacidade de improvisar. No teatro, então, significa não ter roteiro. Eu gosto muito de trabalhar dessa maneira, então, nos meus grupos de teatro, com crianças ou com adolescentes, eu gosto de trabalhar dessa maneira, na base do improviso, sem um roteiro prévio, mas na criação de um roteiro, na criação de falas. Bom, o primeiro jogo, então, que eu vou propor para vocês é utilizando estas informações aqui, ó. O onde, o quem, o que e pode ser opcional o quando. Pois bem, se eu vou brincar de improvisar uma cena de teatro, eu posso partir de algumas informações. Vamos pensar que a gente está em dupla. Esse jogo pode ser feito com um número maior de jogadores, enfim, de alunos, mas vamos pensar que a gente está em dupla. E eu posso ter uma ou duas ou três ou todas essas informações aqui antecipadas para criar a cena. Ou eu posso criar uma cena também com nenhuma informação dessas e o meu parceiro de cena vai agir conforme o que eu propus. É uma outra maneira. Mas tendo essas informações, o onde se passa a cena, em que lugar, em que local. Eu dei um exemplo aqui. Feira livre, uma feira de alimentos. Pode ser um supermercado, praia, numa trilha na floresta, no trânsito, escola, hospital, rua, enfim, um local. Quem são os personagens? Nós que estamos brincando, eu e a minha dupla, por exemplo, quem nós somos? Eu coloquei aqui então que na minha feira livre, o quem seriam duas vizinhas, duas personagens que são vizinhas. Posso colocar um nome para cada uma também. O que estão fazendo? Estão comprando frutas. E vai ter uma relação ali entre elas. Quando? Este quando é opcional, mas eu posso definir na minha cena um quando. Esse quando pode ser um horário, pode ser um período do mês, final do mês, final de semana, no início do dia, no amanhecer, né? Elas podem estar duas vizinhas no amanhecer, nessa feira, são as primeiras a chegar. Enfim, já estou pensando, improvisando essa cena. E esse quando pode também ser uma época. Por exemplo, duas vizinhas comprando frutas numa feira em 1930. O que tinha de diferente ou o que não tinha de legumes e frutas naquela época que hoje tem, ou vice-versa, né? O que tinha antes e hoje nós não temos. Enfim, podemos brincar, improvisar uma situação, uma relação entre duas pessoas, duas personagens, com estas perguntas aqui. Então, brincar de improvisar. O que vai acontecer? Como elas vão chegar na feira? Como é uma, como é a outra? Qual é o emocional de uma e de outra? Uma pode ser mais bondosa, a outra pode ser mais brava, mais irritada, pode ser mais durona, enfim. Características das personagens ou o que elas estão fazendo, o que elas estão se relacionando uma com a outra, faz parte do improviso. Não tem um roteiro, não tem falas escritas. A cena precisa ser improvisada. Muito bem, feito isso, improvisamos uma cena, a cena aconteceu. Antes disso, gente, antes de partir para improvisar uma cena, é bom brincar de algo que mexa com o corpo antes. Por exemplo, um pega-pega. Que eu mexo, a gente conversou sobre pega-pega na outra aula, a gente deu exemplo, né, como uma brincadeira que mexe com
com a gente de forma inteira, né? Então a gente corre, a gente fica na expectativa, esse brincar deixa a gente mais acordado, mais vivo. É bom fazer uma brincadeira de correr antes de fazer uma brincadeira de improvisar, tá? Bom, improvisando essa cena aqui, né? Vocês podem fazer isso em casa ou, enfim, com alguma dupla, ou a gente pode brincar disso quando a gente se encontrar. Novamente, né? Brevemente, esperamos, mas em algum dia. Feito isso, nós podemos variar de muitas formas esse jogo de improvisação. Por exemplo, nós podemos fazer essa cena que foi criada por vocês, que cada um criou, com os personagens com vontade de fazer xixi. Por exemplo. Então, tenho lá, criei 2 personagens, uma vizinha que é vou pensar uma vizinha rabugenta e uma vizinha bondosa, tá? É muito limitante colocar essas 2 palavras, mas é para definir mais a característica de cada personagem. E toda a cena que já foi criada, com o ambiente da feira, os diálogos que foram todos criados por vocês podem refazer esta cena com as personagens com vontade de fazer xixi. Com as mesmas falas, só que o corpo vai estar diferente, a perna cruzada, meio abaixada, a expressão já vai estar um pouco de angústia porque precisa ir no banheiro, enfim. É uma maneira de brincar com uma cena que já está pronta, que vocês criaram, com as falas improvisadas, e agora coloca as mesmas falas com vontade de fazer xixi, tá? A movimentação vai ser diferente, as falas vão ter um timing diferente. Uma outra maneira de fazer, então, com vontade de fazer xixi. Uma outra maneira muito interessante é o personagem só pode falar quando ouvir o seu nome. Por exemplo, vamos pensar numa outra situação agora, praia e tá um casal, né? O Gilberto e a Mônica. A Mônica está falando, né? Uma fala para Mônica. Puxa, como tá calor, que vontade de comer um sorvete. Pena que não tá passando nenhum aqui agora, nesse momento, mas nossa, que sede, que vontade de comer um sorvete, de tomar um sorvete. Tu não acha, Gilberto? Somente quando o Gilberto ouve o nome dele, ele pode falar, ele pode responder ou ele pode interagir. É uma maneira da gente treinar a nossa capacidade de improvisar e da nossa paciência também, e da nossa atenção no que o outro está fazendo. Então, eu preciso ouvir o nome do meu personagem para que eu possa agir. Para que eu possa agir, não, agir eu já vou estar agindo, mas para que eu possa falar. Para que não haja também as falas, elas não fiquem umas em cima das outras, tá? Isso na cena é importante. Então, eu posso brincar disso. Só posso falar naquela cena que a gente já criou quando eu ouvir o meu nome. Uma outra maneira de brincar, de improvisar, é um jogo em que o diálogo das 2 pessoas só pode acontecer em forma de perguntas. Por exemplo, vamos dar uma outra situação, um outro onde, um outro quem. Supermercado, caixa e cliente. A cliente vai dialogar com a caixa e vice-versa, e só pode ser em formato de perguntas. Então, a cliente vai dizer, ou a caixa, né? Somente isso, senhora? Sim, porque falta alguma coisa? Não, eu só perguntei porque fiquei com dúvida e queria saber se a senhora precisa de mais alguma coisa? Me enrolei na fala agora. Mas somente perguntas a cena toda. Podemos dar outro local, outros personagens, outra motivação, mas somente perguntas. Uma outra maneira de brincar, de improvisar, é de A a Z. Num diálogo, no improviso,
de uma cena, os personagens, a primeira palavra precisa começar com as letras do alfabeto. Por exemplo, Alfredo, que bom lhe ver! E o Alfredo vai me responder, bah, mas quanto tempo! Cara, eu estou abobada, mas faz tempo mesmo. Letra D. Duvido que tu lembre quando. Letra E. E assim vai, do A ao Z. Isso faz com que a gente precise, de uma forma rápida, improvisar o diálogo. É difícil, a gente vai parar e começar várias vezes, mas é uma bela forma, uma ótima forma da gente brincar de improvisar. Esse improviso de A a Z, ele pode também começar lá pelo meio do alfabeto. Começo com a letra M, vou até a Z, depois começo no A de novo e vou até a letra antes da M, tá? Uma outra maneira de improvisar, são muitos jogos, são muitas maneiras, muitas variáveis dentro dos jogos de improvisação. Uma outra maneira pode ser com algo surpreendente acontecer no meio da cena. Então, aquele exemplo que eu dei anteriormente ali, da feira, né? Tá lá na feira, duas senhoras fazendo compras e de repente algo surpreendente acontece. Algo fantástico, algo fora de contexto, algo absurdo, algo que não poderia acontecer numa feira, normalmente. Então, a gente pode brincar com esse elemento fantástico também, extraordinário, tá? Uma outra maneira de brincar de improviso são com frases aleatórias. A gente pode pedir que alguém fora do jogo escreva uma frase num papelzinho, uma frase aleatória, simples de preferência, por exemplo, na minha janela está entrando sol. Escrevo essa frase e coloco no bolso ou junto com a pessoa lá que está improvisando a cena. E o instrutor, né, a pessoa que escreveu essa frase, que vai estar instruindo na brincadeira, em determinado momento da cena, daquele diálogo ali, daquela dupla ou daquele trio, enfim, vai dar um sinal e dizer frase. A pessoa que está com a frase vai precisar sacá-la do seu bolso e introduzir essa frase de maneira que faça sentido dentro da cena que já está acontecendo. Podem ter várias frases, cada personagem pode ter uma frase aleatória no bolso. Isso vai fazer com que tire aquele comodismo de que a cena está acontecendo, tem o cotidiano ali, aí comprou uma fruta, aí pagou e tal coisa e tal. Mas vem uma frase aleatória no meio da cena. Isso tira a gente também do nosso comodismo e faz a gente ficar vivo no jogo, vivo na cena, na brincadeira. Mais uma forma? Bom, brincar de encenar, de improvisar, vocês podem variar, vocês podem criar formas para variar e podem variar os ambientes e essas informações aqui, os ambientes, eu quis dizer o onde, né? Essas informações aqui, elas podem já vir antecipadamente, ou pode vir uma só, ou duas, ou três, ou nenhuma. Enfim, o improviso pode acontecer de várias formas. E eu posso também iniciar uma cena com um colega. Eu posso propor um onde e um quem, e esse meu colega não sabe anteriormente dessa minha proposta, e ele precisa entrar no meu jogo. E eu entro no jogo dele posteriormente, né? E a cena vai acontecendo, sem que uma das pessoas participantes, um dos jogadores, saiba essas informações. Somente um dos jogadores pode saber, por exemplo. É uma forma de brincar com o improviso também.
Bom, gente, improvisar é isso, tá? Então é no sentido bom da palavra, de improvisar, de fazer coisas, de agir, de estar vivo, presente com o que o ambiente nos apresenta, com o que a situação nos apresenta. Tem muito a ver, tem tudo a ver com o estado do palhaço. Agora, relacionando um pouquinho a questão do palhaço, palhaça, da palhaçaria, né? Esse estado do aqui e agora, de estar disponível para agir. Por exemplo, em uma situação, em um palhaço que tenha um trabalho de uma apresentação de rua, uma apresentação teatral, não quer dizer que ele vai chegar lá e ele vai improvisar. Eu vou ver o que eu vou fazer agora e vou dar uma improvisada aqui nas coisas, vamos ver o que esse pessoal vai, se esse pessoal vai curtir, enfim, não é dessa maneira, não é assim. O improviso, ele acontece quando algo lhe é apresentado pela plateia e ele utiliza aquilo dentro de uma organização já feita. Então, o palhaço, né, o ofício do palhaço, ele requer trabalho, requer esse planejamento. Então, se eu vou para a rua ou eu vou para um espetáculo, eu tenho a minha linha de condução, eu sei o que eu vou fazer, né? O palhaço sabe muito bem todos os seus passos, mas ele também pode sair dessa linha conforme o que for apresentado para ele, sem perder a linha de condução do espetáculo. Então, nesse sentido, a capacidade de improvisação é muito importante para o palhaço. E das artes, eu acho que é a que mais utiliza a capacidade de improviso é a palhaçaria. Bom, vou dar para vocês a sugestão de leitura de hoje, que é deste livro aqui, Palhaços, do Mário Fernando Bolognese. Tá? Vou ler um trecho para vocês. Os riscos dos artistas circenses são reais, dentro do contexto espetaculoso de cada função. No espetáculo, os artistas não apresentam interioridades, eles são puro corpo exteriorizado, sublime ou grotesco, que se realiza e se extingue na dimensão mesma do seu gesto. Eles não são atores a interpretar um outro, uma realidade externa e distante. O espetáculo, assim, se aproxima de um ritual que se repete e que evidencia a possibilidade concreta de fracasso. A emoção da plateia, então, oscila entre uma possível frustração diante do malogro do acrobata e a sugestão de superação de limites presente a cada número. Um trapezista pode cair, como acontece vez ou outra. Por isso o público não afasta o olhar das evoluções aéreas. Se o artista falha, ele é aplaudido porque ao menos tentou. Ele ousou, e isso já é o bastante para impulsionar a fantasia coletiva da superação. Entretanto, por sua vez, os números cômicos, né, aqui falando de palhaços, trabalham no plano simbólico, com tipos que não deixam de ser máscaras sociais biologicamente determinadas. Os palhaços são desajeitados, lerdos, fisicamente deformados, estúpidos. Esses limites se revelam com o riso espontâneo que escancara as estreitas fronteiras do social. Quando os palhaços entram no picadeiro, o olhar espetaculoso se desloca objetivamente para a realidade diária da plateia. Ou seja, no malabarista, no trapezista, no contorcionista, o público vive aquela emoção do perigo, o público admira por aquele artista conseguir fazer por ter aquela habilidade extraordinária. No palhaço, não. No palhaço, o público se vê, se enxerga, porque nos fracassos do palhaço, o público consegue ver a sua vida,
né? Cada um de nós é assim. A nossa vida é feita de tropeços. Então aí é que tá a diferença do artista palhaço e dos artistas com habilidades no circo. E o Mário Fernando, ele nesse livro, ele faz uma pesquisa sobre circo e palhaços no Brasil. Nós temos poucos materiais sobre isso no Brasil, sobre esse tema. Nós temos pouca literatura sobre palhaços e palhaças e circos no Brasil. E especialmente nós temos pouco material e temos pouca história de mulheres palhaças, né? Porque as mulheres palhaças, elas começaram a ter o seu lugar há pouquíssimo tempo. A história de palhaças está sendo escrita agora, né? Porque é muito, muito, muito recente. Mas o quanto mais pudermos pesquisar sobre o trabalho de palhaças, melhor a gente vai entender esse ofício, né? Bom, então esse livro aqui é muito importante em termos históricos desse relato que ele faz sobre circos no Brasil, tá bem? Vamos terminar então com a frase do dia. Vou pegar aqui do meu quadro. A frase do dia é essa daqui. A criatividade, e aqui eu coloco espontaneidade, inventividade, imaginação, é como um músculo que precisamos exercitar para que esteja forte quando precisarmos dele. Nossa capacidade de improviso é como um músculo, a gente precisa exercitar essa capacidade para quando a gente precisar, tá ali para ser usado. Muito bem, essa frase é do Michael Guelet. Ele é um palhaço Gromik, ele é um palhaço da Bélgica e ele é um palhaço que não usa nariz. Ele tem uma linguagem muito interessante, se quiserem pesquisá-lo. Tá bem, gente? Muito obrigada, dou tchau aqui para vocês, até a próxima aula, que será a 5ª aula. E obrigada pela companhia de vocês, pelos relatos até aqui. O e-mail vai estar passando aqui na tela. Se vocês querem ainda se inscrever, né, e assistir as aulas anteriores. Tem outros temas também, danças circulares, produção de vídeos, que vocês podem se inscrever através do YouTube e assistir as aulas. Tá bem? Muito obrigada. Até a próxima!